Bom dia. Hoje a gente vai trabalhar o descritor 9, que já foi trabalhado em 2 aulas, mas eu vou ainda continuar que esse descritor, muitos alunos erraram naquela prova que foi chamada prova diagnóstica e também erraram muito nessa última, uma prova que teve, ela aconteceu depois que terminou aquelas aulas de reforço. E aí muita gente errou essa questão que é diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Ou seja, você saber qual é a parte principal, qual é a informação principal e quais são aquelas secundárias que complementam a principal. Então vamos lá. Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno, no caso a habilidade de vocês, em reconhecer a estrutura e a organização do texto e localizar a informação principal e as informações secundárias que o compõem. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto, no qual pode ser solicitado ao aluno que identifique a parte principal e as partes secundárias que compõem o texto. Vejamos aqui. Aqui nós temos um texto que fala a sombra do meio-dia. A sombra do meio-dia é o belo título de um romance lançado recentemente, de autoria do diplomata Sérgio Denese. O livro trata da glória efêmera e da desgraça duradoura de um Gosch e Wright, ou redator fantasma, aquele que escreve discurso para outros. A glória do Gosch Wright de Denese adveio do dinheiro e da ascensão profissional e social que lhe proporcionaram os serviços prestados ao patrão. Um ricaço feito senador e ministro, ilimitado nas ambições, ilimitado nos escrúpulos, como caem ser as figuras de sua laia. A desgraça da sufocação do seu talento literário, ou daquilo que gostaria que fosse talento literário, posto a serviço de outrem. E ainda mais um outrem como aquele. As exigências do patrão, aos poucos, tornaram-se acachapantes. Não são apenas discurso que ele encomenda. É uma carta de amor a uma bela que deseja como amante, ou um conto, com que acrescentar as delícias do dinheiro e do poder, a glória literária. Nosso escritor de aluguel vai se exaurindo, e é a própria personalidade que ele vai sendo sugada pelo insensato senhorio, nas formas de palavras, frases e parágrafos. É a alma que põe em continuidade venda. Roberto Pompeu de Toledo, revista Veja. Então, esse texto foi publicado na revista Veja. Aí, o autor do texto é Roberto Pompeu de Toledo. Então, vamos lá. O fragmento que contém a informação principal do texto o fragmento é a parte. A sombra do meio-dia, diplomata de série Denese, aí na linha 1 e 2, não é. Não tá? Aí é o título apenas, mas não é a parte principal. B. O livro trata da glória efêmera e da desgraça duradoura de um Gosch Wright, que aí no caso é aquela pessoa que escreve para outro. Não são apenas discurso que ele encomenda. Nosso escritor de aluguel vai se exaurindo. Na forma de palavras, é a alma que põe em continuada venda. Venda é aquela coisa que você coloca nos olhos de alguém. Então, gente, a informação principal do texto é falar de alguém, não é?
que fala da glória efêmera, aquela glória que passa, e da desgraça duradoura, que é uma desgraça que a pessoa passa a vida toda sofrendo. Quer dizer, a glória é pouco, mas a desgraça é muita. De um Ghost writer, quer dizer, é essa pessoa que escreve para outro, e o outro que assume o que ele escreve. O outro é como se fosse o autor. Ele começou escrevendo discurso, depois ele pedia que ele escrevesse cartas de amor para ele seduzir algumas mulheres, ou então que escrevesse até contos, mas aí ele escrevia o livro para o outro e ele deixava o outro assinar como se fosse o dono dos textos dele. Então aí ele começou a ganhar muito dinheiro, mas depois ele já começou a ficar cansado de fazer muita coisa. Então, por isso, glória e desgraça, letra B. Aí está na linha 3, na linha 2 e 3. Então, se a gente olhar o texto aqui, nós vamos ver, olha aí, ó. O livro trata da glória efêmera e da desgraça duradoura de um ghostwriter, ou seja, de um redator fantasma. Esse trechozinho aí, é que é o trecho que é a parte principal do livro. Vamos para outra. Leia o texto à direita. Nós temos um texto e qual é a informação principal deste texto? Então, a gente vai ler o texto. Sempre gostei muito da série Jornada nas Estrelas. Desde o início, com outros atores, até essa geração. O que mais chama minha atenção no Capitão Picard, comandante da nave Enterprise, é o fato de ele exercer liderança de forma pacífica, serena e branda. Seu papel prova que não é preciso usar força para se tornar um líder. É nisso que eu acredito e procuro seguir como exemplo na minha vida. É preciso passar uma ideia sem ser na marra, sem berros, sem derrubar ninguém. Então, aí nós temos o que eu queria ser. Então, vocês viram alguém falando de um filme, não é? Ou de uma série que chama Jornada nas Estrelas. Provavelmente alguns de vocês já assistiram. E ele vai mostrando o que ele gosta de uma pessoa, que é o Capitão Picard. Então, qual é a informação principal? As características da nave Enterprise, né? As características da nova série, as características de uma personagem, a preferência a um guitarrista, a preferência da nova geração. Então, você viu que o texto de alguém que está falando de um gosto dele, porém ele está ali mostrando qual é as características principais de um personagem que ele gosta, que é o Capitão Picard, no caso. Então, a resposta correta é a letra C. Bom, gente, a aula é curta hoje. Eu vou colocar uma atividadezinha de 5 questões para ver se vocês identificam as respostas. Como eu não planejei para a correção dessa atividade, que a aula termina hoje, começa hoje e termina hoje, eu vou fazer o seguinte. Eu gostaria que vocês respondessem o exercício e depois eu vou colocar as respostas lá depois, no final do dia, de hoje. Eu vou colocar as respostas, só as respostinhas, vocês, quando forem de tardezinha, vocês verifiquem se vocês acertaram. Mas eu gostaria que vocês tentassem fazer antes de depois conferir. Por que eu quero que isso aconteça? Porque eu quero que vocês se testem, ver se vocês realmente estão sabendo, e são questões que vai ter uma prova chamada prova global e que precisa você estar sabendo desses assuntos. Portanto, eu gostaria que vocês treinassem. Bom dia!